E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer para vocês uma pequena introdução às principais ferramentas que a gente utiliza aqui para estar fazendo nossos artesanatos. Então, bora lá. Eu vou começar aqui com o mais básico de todos, que na minha opinião é uma régua. Não precisa necessariamente ser uma régua de metal, você pode ter qualquer régua de plástico assim, semelhante a essa. Mas eu gosto de utilizar essa. Seguindo aqui a nossa boa e velha tesoura. Ela não requer muita habilidade para utilizar, só tem que ter um pouco de cuidado com essas tesouras pontudas. Então, se você tiver uma tesoura dessas para estar utilizando, eu recomendo, porque ela é sem ponta e não oferece grande risco até para crianças que possam querer utilizar. Um item que é bastante utilizado aqui na nossa oficina é o estilete, mas esse aqui você tem que ter um pouco mais de cuidado, porque ele é uma das ferramentas mais perigosas que a gente tem aqui se não souber ser utilizado, se for utilizada da forma incorreta. Então, sempre que você terminar de utilizar, não deixe essa pontinha aqui aparente, você recolhe e trava o seu estilete para não correr o risco de causar algum acidente mesmo na manipulação. E quando você for utilizar, nunca deixe sua mão na frente aqui. Então vamos prezar pela sua segurança em primeiro lugar. E agora vamos aqui para os nossos kits de chaves, que é aqui a mais comum de todas, essa chave estrela que chamam, mas é chamada de chave Phillips, que é a mais utilizada e mais comum, e a que a gente mais utiliza aqui também no nosso projeto para parafusos intermediários. E temos essa menorzinha aqui que a gente utiliza para aqueles micro parafusos. A gente utilizou até para fazer os artesanatos de HD. Então, partindo para as nossas outras ferramentas, aqui nós precisamos dos nossos alicates. Esse aqui é um alicate de bico, que ele é utilizado para fazer detalhes, amarrações pequenas, bijuterias. Ele é bastante utilizado e bem prático também. O nosso alicate de corte diagonal, ou alicate de corte simplesmente, que aí é para você cortar fios, desencapar fios, cortar arames, peças de plástico e etc. Uma dica para quando você estiver utilizando esta ferramenta: por exemplo, quando você estiver cortando um arame desses aqui, é bem comum que na hora do corte, essa pontazinha aqui, ela voe em alguma direção. Então, é sempre bom você estar utilizando um equipamento de segurança aí, como um óculos, ou mesmo se você não tiver acesso a um óculos, eu vou dar uma dica para vocês. Você, na hora de cortar, você coloca a mão na frente e faz o corte. Vocês podem ouvir o estalo aqui. Pronto. E veja que a pecinha, ela não vem em direção ao seu rosto. Então é mais uma dica para você estar utilizando esses tipos de ferramentas que requer mais cuidado. E agora nós vamos aqui esse alicate universal, aquele alicate mais comunzão que você encontra aí em praticamente todos os lares. Ele não tem muito segredo de utilizar. Ele tem aqui tanto a função de corte do alicate diagonal, a função da pinça, e aqui também para você estar arrochando algumas porcas, parafusos, essas coisas. Então ele não tem muito segredo também. Vamos deixar ele de lado e prosseguir para o item mais utilizado aqui da nossa oficina, que é o ferro de solda. Ele está desligado aqui, ó. Então vamos ter cuidado na hora da manipulação. O ferro de solda, galera, a gente utiliza tanto para estar soldando os nossos componentes eletrônicos, quanto para estar furando o plástico. Aqui eu tô com um bico para furar plástico, esse mais fininho aqui, que ele é mais indicado para... Na hora de manipular, galera, nunca toque nessa parte quando ele estiver na energia. E sempre que você terminar de utilizar, você tira ele da tomada e coloca ele numa superfície de metal. Aqui eu improvisei um suportezinho para que ele não esteja em contato com a bancada que você esteja utilizando, algum plástico, ou mesmo você possa estar
batendo nele sem querer. Então eu vou deixar ele de lado e prosseguir. Aqui nós temos esse kitzinho de ferramentas, galera, que a gente utilizou em alguns projetos aqui no canal. Então, se você puder adquirir um kitzinho desse, ele tem todas as chavezinhas que a gente precisa aqui na nossa oficina. Então, basicamente ele substitui essas 3 chaves e ainda agrega muita funcionalidade para nossa ferramenta aqui. Ele tem mais ou menos 38 mini chaves dessa aqui. Então, se você puder adquirir, você não precisa dessas 3 ferramentas. Então, ele agrega muita funcionalidade aqui, chave toque, sextavada e umas chaves bem específicas que a gente encontra nesse kitzinho. Então, se puder adquirir, fica a dica aí também. E também, galera, ó, nós utilizaremos em alguns projetos essa serrazinha. Então, se você puder adquirir, tenha, é sempre bom. Mas caso você não tenha, dá também para fazer umas utilização com a faca serrilhada, aquelas facas de mesa, Então, galera, quando você estiver utilizando esse tipo de ferramenta aqui, que sejam serrilhadas ou cortantes, nunca deixe sua mão na frente, porque corre o risco de você estar fazendo o corte, escorregar e sua mão tá no giro da serrazinha e acabar causando um acidente. Então, se possível, utilize uma luva e outros equipamentos de EPI que proteja a sua mão, que está servindo de apoio aqui, galera. Alguns projetos eu utilizo só ela mesmo assim, mas também eu tenho ela com o arco aqui assim, que alguns projetos mais rebuscados precisam de um apoio, uma força maior. Então, mas para você, só a serrazinha mesmo, se adquirir, ela já vai fazer um grande adianto. Agora vamos para a nossa seção de EPI, galera. Aqui, acho que um dos itens mais utilizados, ele só perde para o nosso óculos, essa luvazinha. Se você tiver aquelas luvas de couro, eu aconselho. Eu gosto de utilizar quando eu estou trabalhando com ferro de solda, porque ela não permite que o ferro me queime diretamente e eu não perco a sensibilidade, galera. Então é muito importante isso. Com essa luva aqui eu tenho toda a sensibilidade. Com aquela luva de couro, ela te protege mais, mas você não tem muita maleabilidade nem sensibilidade nas mãos. Então é um dos itens que você tem que ter se quiser trabalhar com esse tipo de projeto. Então vamos lá. E aqui talvez seja o nosso item mais importante em alguns projetos aqui. Se você quiser trabalhar aqui, ó, acho que todas as ferramentas aqui. Então, se você estiver trabalhando com alicate ou com a serra, com a tesoura, pode voar, na hora que você cortar, voar coisas em direção aos seus olhos e você precisa estar protegido. E também, galera, se você puder, usar aí uma máscara aí, ó. Mesmo aquelas máscaras de pano, você pode estar utilizando para se proteger, caso você estiver trabalhando com objetos que levantem poeira e etc. É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha e deixa seu like. Valeu!